Se nós jogarmos uma bomba no espaço, ela explodiria? É uma boa pergunta enviada pelo perfil Cid News. Vamos falar aqui de duas bombas distintas. Uma bomba comum, dessas utilizadas em guerras, né? Aquelas bombas de mão, ou pode ser até mesmo um C4, que é um explosivo, um artefato de explosivo plástico que fala, né? E bombas nucleares ou termonucleares. Vamos falar desses dois tipos de bombas diferentes. As bombas convencionais, como essas que eu disse que são utilizadas em guerras, ou aquelas bombas de mão, sabe, que a pessoa ataca, ou mesmo uma bomba de explosivo plástico, como o C4, por exemplo, essas bombas, se elas explodissem no espaço, elas teriam, digamos assim, uma reação bem diferente do que acontece aqui na Terra. Podemos até dizer que elas não explodiriam assim como elas explodem aqui, pois esses tipos de bomba necessitam da atmosfera, ou seja, necessitam de oxigênio para ter o efeito explosivo. Como no espaço não tem oxigênio, então no espaço elas explodiriam de uma forma bem diferente do que nós estamos acostumados. Talvez sem um impacto luminoso ou barulhento, isso porque no espaço também não tem barulho. Enfim, é totalmente diferente a explosão que aconteceria lá comparado aqui. Agora, por outro lado, uma bomba nuclear ou termonuclear, essas bombas não dependem para serem acionadas do oxigênio, elas não dependem de oxigênio para serem acionadas. Agora ficou melhor. Ou seja, se ocorresse uma detonação de uma bomba nuclear ou termonuclear no espaço, ela, de fato, explodiria normalmente, pois elas dependem de fissão ou de fusão nuclear, não dependem de oxigênio. Então, com a explosão de uma bomba dessas, ela liberaria sua energia na forma de radiação eletromagnética, então você viria tanto o clarão quanto o calor, e também a radiação seria dispersada através dos nêutrons e de raios gama. Então, uma bomba nuclear ou termonuclear explodiria normal. Agora, uma bomba de detonador manual pequeno, coisas assim simples, essas bombas não explodiriam no céu como explode aqui. Seria, podemos dizer assim, bem diferente. Nem seria considerado uma explosão, para ser sincero. Porque o nosso sono passa quando nós lavamos o rosto, né? É interessante essa pergunta. Inclusive, quem mandou ela foi a Imaculada Rodrigues Sorrento, e ela é lá da Angola. Legal, né? Lá de longe. Muito bom, gostei. Na verdade, o sono passa quando nós lavamos o rosto por conta de dois motivos principais. A primeira é que a água fria, não é água morna, ela desperta o nosso corpo. Ela ativa o nosso sistema nervoso simpático, que é o responsável pela resposta do nosso corpo ao estresse. Isso pode levar ao aumento da nossa frequência cardíaca, além do aumento da respiração e da pressão arterial. Então, jogar água fria no corpo acelera esses três passos, o que pode fazer então com que o nosso corpo se desperte. O segundo fator é que tem algumas pessoas que limpam o rosto utilizando sabonetes ou sabonetes líquidos. O cheiro destes materiais podem fazer com que o nosso sistema nervoso se sinta estimulado. Isso pode ser suficiente para despertar uma pessoa que estava em um estado semi-acordado. Lembrando que sempre aqui no contexto geral do vídeo nós estamos falando apenas de água fria. Água morna não tem esses efeitos. O que é feito com o óleo do carro? Sabe o óleo usado do carro? Quando você faz a troca de óleo, você deixa o óleo que foi retirado do carro lá no posto, no mecânico. O que eles fazem com esse óleo aí de novo? Boa pergunta, enviado também pelo Jô Firmo, lá de Salvador, Bahia. Vamos então descobrir. Quando é realizada uma troca de óleo no seu carro, aquele óleo usado que você deixou lá no estabelecimento, ele é reciclado, pois ele se trata de um resíduo perigoso para o meio ambiente. Ele pode contaminar o solo, a água e até mesmo o ar. Pois é, o óleo usado que você deixou do seu carro lá pode contaminar a natureza, principalmente se ele for descartado de uma maneira inadequada. Então, esse óleo ele é coletado e retirado por empresas especializadas na reciclagem de óleo usado. Esse óleo é armazenado em tanques especiais, que são projetados para evitar vazamento e contaminações. A partir do momento que ele chega no posto de reciclagem, o óleo é inicialmente tratado para remover primeiramente a água presente ali e alguns sedimentos e outros contaminantes. Esse processo é feito através de decantação, centrifugação e filtração. Então, aquele óleo que passou por esses três processos, considerado o óleo limpo, ele é submetido a um processo de refino, o que pode incluir, inclusive, tratamentos químicos, para fazer com que ele chegue a um estado que pareça como um óleo novo, novamente. Esse óleo refinado pode ser usado como lubrificantes, ou até mesmo como combustíveis industriais, ou
ou algum outro produto à base de petróleo. Em alguns casos, esses óleos são usados para queima, para gerar calor ou energia para algumas empresas. De um modo geral, é utilizado de forma sempre reciclado. Nunca é depositado ou despejado no meio ambiente, pois, como eu disse no início do vídeo, pode causar problemas ambientais, tanto na água como no solo e até mesmo no ar. Qual é o máximo de batidas que o nosso coração aguenta por minuto? Ou seja, até quanto seu coração pode bater por minuto e você ainda continuar vivo? Boa pergunta, enviado pelo Rafael Bianco. Vamos então descobrir. A verdade é que a quantidade de batidas que um coração humano pode chegar depende da idade da pessoa e da condição geral de saúde que essa pessoa tem e se ela pratica ou não esportes ou alguma atividade física. Normalmente, a frequência máxima cardíaca teórica de uma pessoa é calculada subtraindo a idade da pessoa do número 220. Por exemplo, se você tem 25 anos de idade, você vai pegar 220 e subtrair 25, que é a sua idade. Nesse caso, o seu coração pode bater no máximo 195 vezes por minuto, né? 220 menos 25. Se você tem 40 anos, você vai pegar 220 menos 40. Ou seja, seu coração pode bater no máximo 180 vezes por minuto. Isso é teoricamente o que o seu coração aguenta. Então, de uma forma teórica, é simplesmente pegar o número 220 e diminuir pelo valor da sua idade, subtrair pela sua idade. Então, se você tiver 30 anos, 220 menos 30. E aí vai. Lembrando que isso, como eu disse, é uma fórmula teórica e não pode ser considerado algo preciso para determinar a quantidade máxima de batimento por minuto que o seu coração é capaz de suportar. Se você tiver com essa dúvida, o ideal é que você marque uma consulta em um cardiologista para que ele realize alguns exames e determine qual que é a batida máxima que o seu coração pode bater por minuto. E claro, algumas recomendações médicas a níveis de exercícios que talvez você está querendo começar a fazer. Daqui a quanto tempo o CPF vai ser necessário incluir um dígito a mais? Nós sabemos que o CPF tem 11 dígitos no total, ou seja, daqui quantos anos serão necessários incluir o 12º dígito? Essa é a pergunta do Adilson Brandão. Para responder a ela, nós vamos precisar entender um fator. Quantas combinações seriam possíveis com 11 dígitos para o CPF? Então, analisando aqui o CPF em geral, são 11 dígitos e cada um dos dígitos pode ser distribuído em números de 0 a 9, ou seja, são 10 combinações diferentes por dígito. É coisa pra caramba, hein? Aí eu cheguei na seguinte conclusão. O CPF brasileiro, com os atuais 11 dígitos, ele é possível gerar cerca de 100 bilhões de combinações diferentes. Eu repetir, os 11 dígitos somados do CPF são possíveis gerar 100 bilhões de combinações diferentes. A população no Brasil atual é de 212 milhões de pessoas, ou seja, está muito longe de alcançar aí a totalidade da população brasileira. São 100 bilhões de combinações, daria para você ter uma ideia, a população mundial hoje é mais de 8 bilhões, daria para fazer CPF para toda a história da humanidade, para todas as pessoas que viveram desde o início da criação humana. Ou seja, não é necessário fazer um 12º dígito. Se fosse necessário um 12º dígito, aí já subiríamos a quantidade de possibilidades de números. Aí o resultado seriam cerca de 1 trilhão de combinações diferentes, se o CPF tivesse 12 dígitos. 1 trilhão de combinações diferentes é coisa pra caramba. Eu acho que então nunca vai precisar de um 12º dígito. Por que quando nós batemos a cabeça, nasce um caroço no lugar? Quer dizer, no local. E nós falamos que nasceu um galo. Por que nós chamamos de galo? O que faz esse caroço crescer? E o que tem dentro desse caroço? Boa pergunta enviada pelo Jô Firmo lá de Salvador, Bahia. Vamos então descobrir. O caroço ou galo que nasce em nossa cabeça, na realidade chama-se hematoma. Quando você bate a cabeça, pequenos vasos sanguíneos que estão debaixo da nossa pele, chamados de capilares, podem se romper devido ao impacto. O sangue desses vasos sanguíneos começam então a se acumular debaixo da pele. Isso causa um inchaço, que é o caroço que você sente. O termo galo é uma expressão popular e não tem nenhum fundamento ou explicação científica. Ele provavelmente se originou devido à semelhança do inchaço que temos na cabeça com a crista presente na cabeça dos galos. Agora, falando um pouco sobre o que tem dentro deste caroço ou desse hematoma, é basicamente sangue coagulado e alguns outros fluidos que acabam se acumulando no local. Isso faz parte do processo de cicatrização. Com o tempo, o corpo reabsorve esse sangue e o inchaço
diminui. Agora, uma coisa bem interessante. Quando esses vasos sanguíneos são corrompidos, ou seja, eles são cortados por conta da lesão, imediatamente começa um processo automático de cura. Ou seja, ao longo dos próximos dias, esse processo corrige essa ruptura dos vasos sanguíneos, meio que emendando eles novamente. E depois de uns dias, está tudo reinterligado novamente. Parece que, inclusive, nada aconteceu. É incrível, né? Os vasos se rompem, o processo de cura é automático, começa tudo a se unir novamente, aí ele vai e fica prontinho, como se fosse novo em folha. O corpo humano é incrível.